Vitória Regina, um desaparecimento. A busca pelo corpo e evidências. Suspeitos. Reviravoltas. Culpada. A culpa é da Vitória Regina. Estou de volta e teremos mais um vídeo sobre o caso Vitória. Isso porque está sendo mostrado como uma boa parte das investigações no Brasil acontecem. E isso porque é um caso de repercussão. Vocês estão vendo aí. Imaginem o que acontece em casos não noticiados, cujas vítimas são pobres e que não sabem os seus direitos. Só para vocês terem uma ideia, na terça-feira que eu estava escrevendo esse roteiro, agora essa semana, aconteceu o seguinte. Pela manhã teve uma coletiva de imprensa onde a polícia afirmou que se tratava de um crime de stalker e já no início da noite foi divulgada a possível confissão de Michael, onde ele disse que tirou a vida de Vitória porque ela ameaçava falar para a esposa dele que eles tiveram um caso. No final das contas, a culpa é sempre da mulher. Ou seja, ela procurou tudo isso. É um desfecho clássico, tão certo que tanto a coletiva de imprensa quanto a tal confissão estão cheias de controvérsias. Ah, mas vai ter gente que vai vir aqui e vai falar o quê? Ai, vai lá investigar no lugar da polícia. Tá achando que sabe mais que os investigadores? É o seguinte, as pessoas elas não conseguem entender que questionar deveria ser normal, que ninguém deve acreditar cegamente em algo, alguém, ou pior, em uma instituição. Mas eu entendo o porquê dessas falas. Essas pessoas elas não conseguem raciocinar e fazer simples perguntas. Como, por exemplo, vamos lá, onde estão os laudos de DNA e impressões digitais? Onde estão as análises dos celulares de Gustavo e Daniel? Contra fatos não há argumentos. E vou trazer nesse vídeo fatos e controvérsias até agora. Até porque tudo pode mudar de uma hora para outra. Terminar aqui de fazer esse vídeo, de você assistir esse vídeo e já mudou tudo. Eu nunca vi tantas teorias levantadas e não uma questão de linhas investigativas diferentes que são investigadas. Elas estão atropeladas. Porque quando são várias linhas, elas estão ali andando concomitantemente, ali uma do lado da outra, uma mais forte, uma mais fraca. Mas dessa vez não. É uma, é duas, é três e cheias de controvérsias. Será que essas linhas investigativas atropeladas têm a ver com a mudança de delegado? Porque, se eu não me engano, aí já foram 3 delegados nesse caso. E o primeiro foi aquele que foi para a cena do crime e o que ele disse lá atrás não existe mais. Ele estava na cena do crime, ele viu o corpo e ele disse que o corpo foi degolado, o cabelo raspado, sinais de tortura. Vocês vão ver agora que na confissão do Michael, ele disse que não raspou a cabeça. No laudo do IML, já não fala mais em esgorjamento, uma facada apenas no pescoço, profunda. Em um determinado momento surgiu a informação que ela tinha sido abusada por mais de uma pessoa. Não houve abuso. Ah, Gisele, aí mas são as informações que os jornais dão, eles dão muitas informações falsas. Eu concordo com você que em determinados momentos a mídia aumenta e até cria coisas por conta de engajamento. Mas 90, 80% das informações nas mídias são dadas pelos próprios policiais. E com o aval do delegado. Por quê? Porque isso quer fama. A polícia, as polícias, elas hoje vivem também da mídia, de estarem na mídia. Porque alguns ali têm os negócios deles paralelos, estão ali na internet, estão famosos, querem fama para depois virar o quê? Deputado, vereador. Tem tudo isso, meu povo, também, não dá para descartar. E aí agora, a polícia, na voz lá do seu delegado,
Culpa apenas a internet? Culpa apenas a mídia? Quando, na verdade, eles estão também por trás das informações vazadas. Agora eu só vou fazer um pedido para você. Se você quiser, claro, se inscreva aí no canal. Vamos ao vídeo. Eu vou começar pela coletiva de imprensa. A polícia chamou os repórteres para darem a versão final. A versão que o próprio Michael confessou e está assinado. O cerne da confissão foi: Michael agiu sozinho. Sim, ele confessou isso. A motivação, segundo a coletiva de imprensa, seria uma obsessão não correspondida que ele tinha por ela. Ele seria um stalker. Por isso que a polícia achou tantas fotos dela no celular dele. E além disso, tinha fotos de mais 50 mulheres parecidas com ela. Mas foi só isso que fez a polícia acreditar que ele é um stalker? Também. E o delegado ali, ele usou um raciocínio, no mínimo, interessante. Escutem aí a explicação dada por esse delegado. Uma pessoa dessa não consegue trabalhar com outro psicopata. Na literatura da psicopatologia forense, nos registros, demonstram que somente só ele estar praticando esse crime. Geralmente eles são extremamente narcisistas, extremamente egocentristas e controladores. Ele não conseguiria, entre ele e o outro, ter uma empatia ou uma lealdade entre eles. Isso geraria um conflito entre eles. Então, na literatura criminológica, fica claro que somente ele participou desse crime. Ou seja, ele fala que todo stalker é um psicopata e, por isso, agem sozinhos. Só que nem todo stalker é psicopata. Foi feita alguma avaliação psicológica nele, no Michael? Se tivesse sido feita, eles teriam noticiado. Mas ainda tem a prova cabal, segundo a polícia. Mas a prova cabal, ontem à noite, ele quis confessar o crime. Desde quando confissão é prova cabal? Confissão sem evidências não tem valor de prova, ou não deve ter valor de prova. As provas para a polícia, novamente, são aquelas fotos da Vitória no celular dele e das mulheres, das 50 lá mulheres parecidas com a Vitória. E o fato desses registros terem mais de um ano. E aí algumas perguntas surgem aí. A família dela não sabia que Michael perseguia? Vitória não relatou isso para nenhuma amiga. Eu tenho certeza que a polícia fez essas perguntas e tiveram resposta, só que não divulgaram, claro. Então, de manhã nós tivemos a coletiva e à noite divulgação da confissão. Todos os noticiários praticamente começaram a divulgar. E com o acesso desse depoimento nas mãos, questionaram aos advogados. E os advogados do Michael soltaram uma nota ali afirmando que desconheciam qualquer confissão e que estranhavam a existência dessa confissão sem presença de advogado constituído, o que é vedado em lei. A informação que nós temos é que os advogados do Michael não queriam que ele confessasse. Por isso, o delegado apareceu com um advogado para Michael fazer sua confissão. Não era um advogado constituído. Não era um advogado do Michael, mas ele arranjou outro advogado para dizer que, opa, tá tudo dentro da lei. Mas o bicho pega a partir do momento que não são os advogados constituídos pelo Michael. Entendeu? Mas, ok, o que o Michael falou? Para começar, Michael disse algo diferente do que a polícia falou na coletiva. Ele disse que tinha tido um rápido envolvimento com Vitória, isso aí no final de 2023, mais ou menos, e ela tinha ameaçado contar para a esposa dele. Peraí, depois de mais de um ano e meio, sem ela falar nada, ela ia revelar tudo. E aí Michael temia que ela falasse, por isso que ele foi de carro procurar Vitória nos pontos de ônibus que ela pegava o transporte. E encontrou a moça já no caminho de casa. Ele ofereceu a carona e ela entrou. Já no carro, Michael começou a pedir para que ela não falasse nada sobre aquele assunto de um ano e meio atrás. Só que Vitória teria se exaltado e partido para cima dele.
Ei, essa parte é importante. Ele disse que ela arranhou o pescoço e o antebraço dele. Essas marcas de arranhões estavam presentes no momento da confissão. Agora, peraí, vem cá. Ele apresentou as marcas de arranhão. Ela vai ter, então, o que debaixo das unhas? Vai ter o DNA dele. Cadê o laudo do material embaixo das unhas dela? Tem que ter. Já vamos esperar por isso. Michael, depois de ter sido agredido pela Vitória, teve uma reação de impulso, que foi pegar a faca de lâmina lisa que ele sempre deixava dentro do carro. Aí ele descreve a faca com muito detalhe. Um palmo de lâmina com 3,5 centímetros de largura. Com certeza essa descrição coincide Por que sim que com ela as estava lesões. com o corpo nu? Ele O lembra até laudo que o DML primeiro agora golpe diz que ela não foi sofreu nenhuma no violência. pescoço, ele usou a Mas faca no com a lâmina início para disseram o baixo quê? para facilitar Sêmen o de golpe. quantas O segundo pessoas? golpe foi perto do peito. A outra lesão, a terceira que ele não lembra, foi no rosto. Ele fala ainda que ela não gritou e desfaleceu ali logo depois do segundo golpe. Meus queridos e minhas queridas, ele disse que tirou a vida de Vitória dentro do carro. Ele desferiu um golpe profundo no pescoço dela, dentro do carro, com ela no banco do passageiro da frente. E aqui dá para destrinchar, porque certamente a maioria aqui nunca viu um corte desses, mas eu já vi inúmeros. A quantidade de sangue que jorra é muito grande. E é sangue para tudo que é lado, é um jato ali de sangue. A perícia, quando fez a análise do carro, só encontrou sangue no porta-malas. Ele disse que colocou o corpo dentro lá do porta-malas. Beleza, bate aí. Mas por que a perícia não encontrou sangue no banco dos passageiros, no teto do carro? O delegado disse que ele lavou o carro muito bem. Mas qualquer lavagem dessas, por mais sofisticadas que sejam, não tiram todo o sangue. E a polícia não encontrou nada com o luminol? Não. Mas se ele disse que tirou a vida dela dentro do carro, mistério da meia-noite que é um mistério. Mas se Michael disse que tirou a vida dela dentro do carro e que colocou o corpo dela no porta-malas e não tirou de lá só no momento que foi para a mata, aqui nós temos um outro raciocínio. Isso significa que não teve nenhum cativeiro. Mas e o tempo decorrido do crime? A perícia lá no início disse que o corpo tinha uns 4 ou 5 dias sem vida, não foi? Ok, aí isso aí coincidia aí com o raciocínio de um cativeiro. Só que agora no laudo final consta que ela já estava sem vida de 5 a 7 dias. Ou seja, agora laudo e confissão estão coincidindo. Mas não termina aí não. Ele disse também que não tirou o cabelo dela, que não faz ideia como isso aconteceu. Ela foi degolada, Amarrada, cabeça raspada. Ela não estava sem cabelo. E ele ainda fez mais. Ele fez questão de esclarecer que não pertence a nenhuma facção. E nem sabia que eles raspavam a cabeça. Ou seja, garantiu que ele não tem envolvimento nenhum com tráfico. Claro. E falou também que depois de tirar a vida dela, ele foi na casa dele, pegou a enxada do padrasto e foi para a mata. Ele deixou as roupas dela no porta-malas, carregou o corpo nu dela sozinho pela mata, fez uma cova e enterrou a Vitória. Opa, como é que é? Calma. O corpo dela não estava enterrado quando encontraram na mata. Ninguém falou em momento algum que o corpo dela estava sujo de terra. Se ela tivesse sido enterrada, ela estaria toda suja de terra. Como que esse corpo foi aparecer fora de uma cova? Não tinha nem cova ali perto. E ele ainda disse que deixou 2 pedras, tá? Em cima ali do corpo. Nesse ponto aqui dessa fala, nós tivemos aí o corpo enterrado e temos o corpo nu. Por que ele tirou a roupa da menina se não houve abuso? Tirou só para queimar? Isso foi para dificultar a identificação? Até pode ter sido, tá? Mas ainda eu fico pensando nessa questão do abuso. Lá na frente foi dito que ela tinha sido abusada, né? Pode ter sido aí uma informação falsa.
que eu duvido muito. Eu acredito que essa informação tenha vindo de dentro da polícia, por mais que seja uma inverdade. E aí agora falam que não houve nenhum abuso, assim como não houve tortura. E aí depois disso, ele voltou para casa, deixou o carro na rua e foi dormir. Outro ponto controverso aqui. Os vizinhos não disseram que teve uma grande movimentação na casa naquela madrugada? É verdade ou mentira essa informação? Pois bem, ele chegou lá na casa dele, dormiu e acordou às 7 horas da manhã e foi trabalhar até às 17 horas. Voltou para casa, juntou o lixo, tinha um lixo lá para queimar, ele aproveitou, colocou dentro as roupas, o celular e uma sacola da Vitória. Pegou tudo isso e colocou fogo. Depois juntou os resíduos e jogou numa lixeira próxima a uma quadra de futebol. Ah, Gigi, mas ele confirmou que ele era obcecado ali por ela, que ele é um stalker? Não, ele não confessou. Ele, inclusive, falou sobre as fotos da Vitória e das outras garotas. Ele disse que guardava porque elas eram bonitas. E sobre a foto da faca, aliás, ele disse que é uma foto da internet. Podem falar o que for, mas pra mim tá tudo muito estranho. Eu realmente acredito que ele tenha tirado a vida dela, mas sozinho, não. Sinto muito, mas tem que ter mais elementos aí para que essa linha investigativa ela se consolide, sem dúvidas. Até poucos dias atrás, Gustavo e Daniel eram suspeitos. Por que a polícia descartou esses suspeitos, assim, sem os laudos periciais? Realmente, os laudos periciais ainda não surgiram? Não sabemos, né? Se tinha ou não DNA de Vitória no carro do Daniel. E a presença do celular do Gustavo no horário e na área onde Vitória estava? Já analisaram os celulares de Gustavo e Daniel e não encontraram mais nada? Só as fotos e os vídeos do percurso de Vitória? Realmente nós vamos ter que aguardar os resultados das análises de DNA e impressões digitais. Assim como eu acredito que a polícia também deveria aguardar isso. Esses resultados estão para sair. Disseram que sairia na sexta-feira, dia 14, depois mudaram para segunda-feira, agora, dia 17, e depois para quarta-feira, dia 19. É o dia que eu estou fazendo aqui esse vídeo. Não disse para vocês que até o fechamento desse vídeo iam ter novidades? Pois bem, eu estou vindo aqui gravar mais um take. Por quê? Porque tem uma fala do Michael, foi gravada a fala dele enquanto ele estava sendo transferido para o presídio. Aí a jornalista pergunta se ele realmente fez a confissão, se aquela confissão foi dele mesmo, e ele disse que não. Não estou dizendo que ele não tenha falado, tá? Porque aquilo ali não deve ter sido inventado pela polícia, não. Mas ele se arrepende da confissão. Então, como foi feito ali sem os advogados dele, ele vai dizer que ele foi coagido a falar aquilo ali. Quer apostar? Porque eu também não duvido que possa ter ocorrido, tá? Não duvido. A polícia quer encerrar já o caso. É assim que a banda toca. A vítima já perdeu a vida mesmo. O mínimo que deveria acontecer seria a justiça, né? Mas vamos aguardar. Enquanto isso, eu deixo um vídeo para você continuar a assistir. E claro, se você quiser, se inscreva no canal. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos.